Muito boa tarde. E aí, tudo certo? Fala aí, cambada do Estempística. Fazia tempo, né? Cambada é o seguinte, vamos lá. Estou começando a reativar um pouquinho aqui os afazeres, né, do Estempísticos. Continuo mexendo com os YPVS e tudo mais tal, mas eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês hoje a respeito dessa criança aqui, ó. Tá? Vocês sabem, né, que aquela RD 350 preta que aparece na maioria dos vídeos aí foi vendida, né? Eu já disse isso em outros vídeos, ela foi vendida para que eu pudesse adquirir um outro sonho, que está lá embaixo na garagem, que é um Uno Turbo de série. E, enfim, está me trazendo só alegrias e tal. E aí, como a gente não tem paz no coração, né, como eu já apresentei para vocês aí, e a gente, uma vez do estempista, não consegue largar isso daqui, né? Essa motinha apareceu para mim, né? Era de um amigo de longa data, né, do Eli Pinatel, e ele me vendeu essa moto. E eu peguei ela no dia 30 de janeiro, e de lá para cá a gente vem fazendo uma série de trabalhos, né, na motoca. Ela passou uns 2 meses na oficina do Dinei, né, parceirão meu, tá aí, né, e o Dinei praticamente desmontou essa moto inteira, veio revisando, olhando, mexendo e fazendo. A gente ainda tem umas coisinhas para ir concluindo, né, e o próximo passo agora é trocar os discos de freio, trocar os coxins de escapamento, dar uma olhadinha nos discos de embreagem, né? O Dinei fez um trabalho bacana nela e ela em alta lá em cima tá pedindo uma embreagenzinha um pouco mais esperta. Ela veio praticamente pronta do ponto de vista de roupagem, né? Ela já veio com rodas pintadas, as carenagens em bom estado, pintadas recentemente, tudo mais. E faltavam alguns acabamentos, né, que normalmente o pessoal acaba pintando tudo muito por cima, não faz a preparação, né, da peça para poder fazer a pintura. Precisava dar um talento no painel, né? O painel também estava bem feinho, e umas outras partes plásticas aí que eu queria deixar padrão, né? E aí conversando com um, conversando com o outro, né? Batendo um papo com um amigo que trabalha com 2 tempos, ele comentou: Hélio, jateia os plásticos, jatear plástico, pô, vai ficar ruim. Ele falou: não, usa a granalha certa, usa a espessura certa, né? Remove toda aquela tinta velha, tal, tudo bonitinho, e faz o trabalho bacana, né? Falei: bom, vamos ver, né? Aí fui atrás, entendi um pouquinho mais do processo, e há umas 2 semanas mais ou menos eu fui para Sorocaba, lá na casa do Djalma Clarinha. A gente foi até a casa do Fernando e fizemos um trabalho de jateamento nos acabamentos plásticos todos da parte frontal da moto e no protetor de corrente, e depois nós pintamos isso lá com um preto fosco vinílico, né? Esse foi o primeiro passo. Ficou muito bom, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. E depois de falar dos acabamentos plásticos e tudo mais, eu vou entrar no quesito painel, né? Que muita gente acha que mexer com painel é muito complicado, e o complicado realmente é aferir os relógios da maneira correta, mas a estética, a montagem, com um pouquinho de jeito, um pouquinho de cuidado, você consegue fazer na sua casa. Vamos lá? Enfim, ó, os plásticos que eu estou dizendo para vocês. Deixa eu ligar a luz aqui. Só um minuto, pronto. Os plásticos que eu estou dizendo para vocês são esses daqui, tá? Esses plásticos tinham várias camadas de tinta em cima, né? E para poder fazer uma pintura decente, a gente precisava remover isso tudo, tá? Esses brancos aqui é sujeira, tá? Enfim, o que foi feito então? Foi feito um jateamento nesses acabamentos plásticos, tá? Para remover toda a tinta antiga, tá? E aí a partir daí fazer, ele tá sujo já de ficar parado aqui, né? A partir daí fazer a pintura novamente em fosco vinílico, tá? Então foi feita a pintura desse plástico,
foi trocada a borracha aqui da lateral, foi feita a pintura nesse plástico aqui também, tá? Quero que vocês vejam que o jateamento, ele tirou toda a camada velha de tinta, toda a sujeira que tinha, e na hora de refazer a pintura, deu esse aspecto novo para o plástico, né? Bem vinílico, bem bacana, né? E no caso do protetor de corrente, né, aqui em cima no acabamento do painel também, tá? Essa peça já estava um pouco mais judiada, mas mesmo depois do jateamento na pintura, ela acendeu, né? Você percebe ali que ela melhorou bastante, né? E a mesma coisa ocorreu com o protetor de corrente, né? O protetor de corrente, ele estava pintado com uma tinta brilhosa com verniz e não estava me agradando. E foi feita a mesma coisa, a gente jateou, né? E fez a pintura. Eu estou colocando bem de perto para vocês verem realmente como a peça ficou, tá? A peça ficou bem bacana. Bem bacana, bem bacana. Bom, e como eu já estou fazendo merchan no boné, né, ó, Dogster, cara, vale a pena, viu? Fala com o Dogster que vale a pena. Escapamento muito bom, certo? Então tá aí, mais uma dica, tá? Jateamento de plástico, tá? Com pintura preto fosco vinílico, tá? Deixa eu ver se dá para aproximar legal para vocês verem. Olha lá, não tem detalhe, tá? Realmente ficou muito bacana, tá? Vale a pena. E mais uma que aprendemos aí, certo? E aí falando um pouquinho de painel para vocês, né? Vocês olham o painel, vocês falam, nossa, Elião, mas caramba, o painel tá zerado, tudo bonitinho, né? Tá dando um pouco de reflexo por causa do flash aqui, mas eu queria ligar o flash justamente para aparecerem os detalhes, tá? Esse painel era um painel comum, com ponteiro na lateral aqui, um painel original de RD350, tá? E o que foi feito aqui? Foi trocado o suporte, tá? Esse suporte aqui, o Djalma Clarim me forneceu, eu repassei um para ele mandar fazer eletrostática, mas esse aqui ele já me entregou pronto. O meu estava em bom estado também, não estava amassado, torto, nada, né? As máquinas foram mantidas as originais, né? Que vem com ponteirinho aqui no canto, as duas, tá? O relógio de temperatura foi trocado o acrílico daqui, o Djalma Clarim fabrica esse acrílico, tá? Para quem precisar. Beleza? Foi trocada a capelinha nova, e o Djalma também fabrica esse acrílico da capelinha já gravado, quem precisar também, tá? E aí, pô, Elião, como é que você chegou no relógio com ponteiro reto, com marcação em milha e km e o contagiro até 14.000 RPM? Bom, eu comprei as duas máscaras no Mercado Livre, tá? As máscaras são translúcidas, tá? O que quer dizer translúcida? Ela não acende por completo, ela só acende os números e os traços, ou seja, a iluminação vem por trás e acende só o fundo da máscara, só os números aqui. Eu vou ligar o painel já para vocês darem uma olhada. E no caso do contagiros a mesma coisa. E os aros também eram os aros antigos, né, que já estavam bem deteriorados, de abre e fecha, né. Os vidros eu mantive os originais, só fiz um polimento neles, né. Troquei as borrachas de guarnição dentro, que são 2 O-rings, né. Se você tirar o original e levar numa casa de vidro, alguma coisa, você encontra, né? Ela eu falei O-ring, mas falei besteira, me perdoa. Ela é uma borracha que encaixa no vidro e na hora que você põe o aro, ela prensa, né? Para não deixar entrar água aqui, beleza? Uma coisa que tem que ser levada muito em consideração, que eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar alguma coisa, acho que não. Os relógios, a caixa dos relógios tem que estar íntegra, tá? No caso desses relógios aqui, dessa caixa dos relógios, como a gente sabe que já tem bastante tempo, sempre aparece uma trinca, um quebradinho, alguma coisa. Então, quando você tiver com a caixa do relógio na mão, faz um reparo. Faz um reparo direitinho com veda-choque por dentro, né? Lixa a superfície do plástico antes de você aplicar o veda-choque. Se for um reparo externo, né, faz a mesma coisa, né? Dá uma lixadinha para aplicar o veda-choque, cobre o local que você precisa fazer, lixa de novo, dá acabamento, pinta, deixa bacana. Não é porque vai ficar escondido que precisa estar errado, que precisa estar bagunçado, né? E que mais?
antes da gente entrar, né, na parte de recolocação do ponteiro, né, para ele ficar reto e aferido, né? Acho que todo mundo deve estar perguntando, Leão, essa borracha está muito novinha, né? Aonde apareceu essa borracha? Essa borracha é o Fernando, lá de Sorocaba, que fabrica, tá? Ela é uma réplica fiel da original, tá? E ela tem EVA por trás, aonde o relógio apoia, né? Para servir como um amortizador. É muito bem feita, muito fiel, tá? E vale a pena mesmo, tá? Bate um papo com ele que o preço dessa borracha é muito justo, tá? Muito justo. Se eu não me engano, você não vai pagar aí R$50 numa borracha dessa, né? E enfim, dá outro tchananã, né? No painel. Mas enfim, como é que a gente faz para tirar o ponteiro aqui do lado e colocar o ponteiro reto, Leão? Né? O do contagiro também, o que a gente faz? Esse ponteiro é prensado na máquina interna, tanto do velocímetro quanto do contagiros. O do velocímetro ele é um pouquinho mais grosso, então você não consegue tirar um ponteiro de contagiros, por exemplo, que é mais fininho e colocar num velocímetro, né? E vice-versa. Se você pegar um de velocímetro e colocar num contagiros, ele vai ficar bobo, vai ficar soltão, né? Então, assim, o encaixe, né, a máquina interna onde encaixa o botão no velocímetro, ela é um pouco mais grossa, tá, do que no contagiros, beleza? O que dá para fazer com esses ponteiros aqui, tá? Você vem com uma lixinha fininha nele, tira a sujeirada toda que tiver, deixa ele voltar no branquinho, empapela os cantos, deixa só o meio aparecendo, tinta vermelha. Tá aí o resultado, ó. Beleza? Eu acho que dá pra ver legal, porque o flash tá atrapalhando um pouquinho, mas eu acredito que aqui dá pra ver legal. Então foi feito isso nesse ponteiro e foi feito isso nesse ponteiro, tá? Eu restaurei esses dois ponteiros aqui antes de montar, beleza? Aí a gente vai falar de aferição, tá? O contagiros, ele é mais tranquilo de você fazer a aferição. O que você só precisa tomar cuidado é se a sua máquina do contagiros está boa. Ou seja, quando você liga a sua moto, ela bate lá, o RPM certinho e tal, e quando você começa a acelerar, ela enrosca no 6.000, aí de repente ela pula para os 12, ela volta. Então, se a máquina do seu contagiro estiver legal, ou seja, a subida de giro for lisa, né, tiver tudo certinho, as molas internas estiverem trabalhando certinho, não estiverem quebradas ou já não foram remendadas, esse tipo de coisa, tá? No método que eu vou dizer para vocês aqui de aferição, funciona tranquilamente, tá? Existe um circuito que foi montado aqui, né? Inclusive, créditos aí ao Djalma Clarim que me ajudou com isso, que quando é ligado no contagiros, ele deixa o contagiros em 3.500 RPM cravados, tá? Então o que a gente faz? A gente liga o contagiro nesse circuito. Quando ele der o sinal para a gente aqui de 3.500 RPM, que a gente sabe que é fixo, se o ponteiro estiver para baixo ou para cima, né, a gente alinha o ponteiro, segura atrás a máquina e alinha o ponteiro, né, com cuidado e com carinho na mão, porque ele é prensado aqui, né? Fez o circuitinho bater em 3.500 RPM lá, bateu aqui em 3.500 RPM, o contagiro, desde que a máquina esteja funcionando normal, as molas, tal, a parte interna esteja íntegra, tá ferido bonitinho, tá? Velocímetro. Velocímetro é o seguinte, em parceria aí com o Marcelo do LMD, né? A gente trabalha aí num equipamento que consiga medir para a gente, dizer para a gente qual é a velocidade correta, e o processo é basicamente o mesmo, colocar o ponteiro no lugar certo diante da velocidade que a máquina tem que dar fixa para a gente no velocímetro. E igual ao contagiro, é tão importante quanto que o mecanismo esteja em bom funcionamento, tá? Aqui dentro não é lugar de passar óleo e nem graxa, tá? O mecanismo, a parte do êmbolo que tem por dentro, tá? Ele é lubrificado com vaselina, tá joia? Enfim, e aí fizemos esse trabalho aqui, né? Colocamos para funcionar, fizemos o teste, tudo funcionando bonitinho, graças a Deus, tudo em ordem. E é um processo que não é complicado de fazer. Os aros você encontra no Mercado Livre à venda, os ponteiros você encontra à venda, as máscaras você encontra à venda, tá? E a única coisa que você não encontra à venda são os copos plásticos, né? Que são esses dois copos plásticos aqui, do contagiros e do velocímetro. Mas, deixa eu desligar esse flash, só um minutinho.
Mas aí é que vem a grande sacada. Pô, será que não tem nenhum outro copo que sirva aí? Nenhum outro copo plástico? No Mercado Livre você encontra copo plástico paralelo para contagiros. Funciona? Funciona. É bom? É bom. Legal. Mas tem um detalhe. Tem uma moto da Dafra. Dafra não me perdoa, da Sundown. Sundown Hunter 100. Tá? Tenha uma curiosidade de olhar o copo do velocímetro e o copo do contagiros. Se vocês compararem com o da RD350, vocês vão ver que tanto o formato do contagiro, quanto a furação do contagiros, quanto o copo, a fixação no suporte do painel da RD, é idêntico da RD350. A diferença é que o copo é bege. E você acha um contagiro desse usadinho aí por R$30, um novo R$60, tá? E ainda tem um detalhe, se você não tiver o contagiro da RD350 ou a sua máquina, né, o seu circuito interno estiver queimado, você pode comprar o contagiro dessa Sundown Hunter 100 e colocar ele no painel da RD350, só que aí você tem que mudar a forma de acionamento. Ou seja, o que faz o contagiro da RD funcionar hoje é o pulso que vem do CDI, tá? Da 350. É o mesmo pulso que faz o acionamento do YPVS, ou seja, onda senoidal quadrada, certo? No caso desse contagiros da Hunter 100, ele é acionado pelo pulso da bobina de ignição, certo? Então o que você faz? Você tem que isolar aquele fio cinza que faz o acionamento do velocímetro, puxar um fio da bobina para trás do painel para você poder fazer ele funcionar. É uma alternativa caso você não tenha contagiros ou o seu esteja quebrado e não tenha conserto. Tá joia? É uma alternativa isso daí, tá bom? Tem mais algumas coisinhas aí que a gente vai falando no meio do caminho, né? Mas eu acho que a ideia principal hoje era passar para vocês um pouquinho de painel, um pouquinho da parte de acabamento plástico, né? E agora que a gente está pegando essa moto realmente para acabar de afinar todos os detalhes que faltam nela, né? Que nem a minha outra tinha pinça de freio TJ6, tinha já disco de freio de Sundown Max Sport e tal. Essa daqui ainda não, né? Essa daqui ainda tem as pinças originais, os discos de freio originais, só que esses discos vão sair daqui porque um deles está empenado, né? Então eu não vou trocar um disco, colocar um paralelo, um da Sundown Max, e deixar os outros de RD, né? E uma coisa que é muito interessante é o seguinte, todo mundo fala, né? Pô, Hélio, mas o disco de RD tem 5 milímetros, o da Sundown é menor e tal. Cara, esse disco é de 1991. Beleza? Passa o paquímetro nesse disco, ou nesse disco, e veja se ele tem menos espessura do que um de Sundown Max Sport novo. Faz isso. Você entendeu? O da Sundown novo, ele vem com 4,5 milímetros de espessura. O pessoal confunde muito, porque na borda dele aqui vem escrito 3,4 milímetros. Só que ali não há espessura, ali é o mínimo de trabalho. Vocês vão ver que está 3,4 min. Ou seja, você pode utilizá-lo até 3,4. Tá? Beleza? Com segurança, né? Que é o que o fabricante indica. Beleza? E aí de resto a gente vem trabalhando, né? Foi feito aqui pintura de canela, adesivinho novo, né? Aquela coisa toda. Foi revisada toda a parte da frente aqui, onde tem a fixação dos faróis, né? Eu preciso trocar esse acrílico aqui. Esse acrílico está quebradinho dos dois cantos aqui que fazem a fixação, né? Foi instalado os dois escapamentos Dogster novos, né? Foi feito todo um trabalho aqui de troca de parafuso, abraçadeira, mangueira, né? E tudo mais. E na parte de fixação da carenagem, eu comprei umas arruelas de alumínio polida que o pessoal utiliza para fazer a fixação de placa no veículo. Então eu troquei aqui a M5, eu passei para M6 com aquela porca-mola atrás. Aqui exatamente a mesma coisa, né? Deixa eu ver se dá para ver legal, tá? Dá um acabamento, fica bacana, parafusa a cabeça chata, né? E assim vai, beleza? Então assim, à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou passando para vocês. E essa moto aqui vai me ensinar bastante coisa nova. Vão aparecer bastante coisas diferentes aqui do que apareceram com relação à preta. E eu vou postando para vocês, vou falando para vocês. Já está rodando, né? Já está funcionando.
E faltou um detalhe, né? Faltou mostrar o painel aceso. Vamos lá. Vou mostrar o painel aceso. Beleza? Tá vendo que ele acende os números, né? Por trás, né? Beleza? Certinho? O celular corrige um pouco a iluminação, né? Então dá a impressão que tem alguma lâmpada que não está funcionando, mas é assim. Tá joia? Aí aqui a gente tem farol baixo, farol alto, né? Farol alto, farol baixo. Ali tá com LED também, né? Essa daqui é diferente da um farol. Essa daqui é o acionamento do farol aqui atrás, né? A da um farol é nesse punho de luz, né? Vocês veem aí que o punho de luz está bem cansado. Os dois, né? Deixa eu ver se aqui ligar a lâmpada de novo. Olha lá, estão bem cansados. Esse aqui inclusive tem uma trinca aqui, ó, né? Mas isso aqui com o tempo a gente vai acertando. O burrinho de freio, o Rafa lá que trabalha com o Dinei já deu um talentaço pra mim, né? Uma coisa também que o pessoal não encontra, né? A minha moto não tinha esse indicador aqui. Isso aqui é um adesivo. Eu comprei no Mercado Livre também, um adesivo metálico, né? E o legal é que ele tem uma bolinha aqui para você saber exatamente aonde você vai encaixá-lo, né? E aí tinha uns outros detalhinhos, trava de guidão que não funcionava, tal. E aí o Dinei consertou tudo isso. E essa moto, como todas as minhas outras, ela tem ventoinha, certo? Só que essa moto, meu, eu acho que é a primeira RD 350 que eu tenho com radiador original, que a temperatura não chega aqui, vamos dizer assim. Ela chega muito, fica muito perto, muito longe do meio, né? Mas sempre teve, tá aqui por segurança, né? E vamos que vamos, beleza? Bom, pessoal, então a ideia é essa aí, reativando o canal aos poucos. Vim trazendo para você aí as novidades que a gente vai descobrindo, que a gente vai sabendo aí a respeito de como fazer, de como lidar com determinados tipos de material e tudo mais. E, enfim, meu telefone pessoal tá aí no YouTube. Tem bastante gente que tem me procurado por aí para falar a respeito de módulo de Y, pedir dica de peça, falar sobre o que eu posso usar e tudo mais. Esses dias entraram em contato comigo a respeito da bobina da XJ6, eu já passei mais algumas informações. E assim, o que eu tiver de experiência, de coisas que já ocorreram comigo, como eu sempre falo, eu não sou mecânico, né? Eu vou passando para vocês e aí a gente vai trocando experiência e trocando informação, tá? Ah, tem um outro detalhe. Estamos fazendo testes com novos amortecedores, né? E a bola da vez, tá vendo que tem um amortecedorzinho ali com a mola vermelha, bonitinha, né? Esse é um original recuperado, tá? E aí estamos fazendo teste com novos amortecedores. Eu não vou falar ainda para vocês qual é, de qual moto. Eu quero ter a certeza de que ele vai ser de fácil adaptação. Ele já está preparado para ser instalado. E eu quero ter a certeza de que é possível comprá-lo novo, fazer um ajuste mínimo e colocar na RD. Se der certo, se for bacana, eu aviso vocês qual é o amortecedor, explico para vocês o que tem que ser feito. Se precisar de uma alteração maior, aí eu passo para vocês também o que tem que ser feito. Mas em termos de altura, ele é o mesmo da RD 350. E enfim, tem bastante coisa no forno aí, a gente vai soltando. Beleza? Bom, fórum continua ativo, tá? 35.com.br e rd350brasil.com.br. Se você entrar no 35 ou clicar no fórum, vai redirecionar para o RD350 Brasil, tá joia? Eu preciso até entrar lá para autorizar a galera, faz um tempo que eu não entro. Canal do YouTube, né? Continua ativo, a gente vai tentar aí manter mais ativo, fazer vídeos com mais frequência, beleza? E enfim, precisou de reparo de módulo de servo de YPVS de DT200 RD350, meu telefone está embaixo, só entrar em contato. Tá com alguma outra dúvida, pode chamar no zap, às vezes eu demoro um pouquinho para responder ou não, mas manda pau, tamo junto, é nóis.